Sejam bem-vindas a mais uma temporada do Podcast com Propósito, iniciando agora um novo projeto. Um projeto que é só delas, só para mulher. Durante muitos episódios e algumas temporadas, nós vamos discutir questões que estão diretamente relacionadas ao que significa ser mulher, ao que significa vivenciar os vários papéis que nós como mulheres temos no nosso dia a dia. E nesse projeto novo, nós vamos estar juntos aqui sempre com a Glória Gomes, do Espaço Gaia. E o foco, gente, é autoconhecimento. O foco é a gente se entender, a gente se descobrir. E nessa primeira temporada nós vamos falar exatamente disso, de autoconhecimento e reconhecimento do nosso potencial enquanto mulher. E aí eu vou começar chamando a Glória para Glória. Quando a gente pensa, sou mulher, vem a pergunta, mas de fato, quem sou eu? Como é que eu reconheço, como é que eu me reconheço dentro de mim? Fala um pouco pra gente. Vamos lá. São muitas camadas, né? Para se reconhecer, nós precisamos começar da nossa história. Começar olhando para os nossos pais. Que história que foi essa? Como é que eles se uniram? Eu fui desejada? Como é que eu cheguei nessa família? E aí a gente já vai caminhando, porque nós vamos chegar na identidade, não tem como separar uma coisa da outra. E reconhecer, Lilian, que nós mulheres estamos muito abafadas na sociedade, né? Nós não conseguimos nos expressar ainda e achar um lugar. Nós que ainda temos mais oportunidades, né, no nosso ciclo cultural, temos algumas vantagens, mas quando nós falamos das nossas assistidas, é muito mais difícil ser mulher ali naquele meio do que ser homem. E é legal agora, a Glória falou de assistidas. E aí a gente dá uma pausa para falar um pouquinho qual é o coletivo que nós formamos aqui. Nós fazemos parte de um projeto, um projeto grande de promoção humana que se chama Todos na Fraternidade. E o Todos na Fraternidade, ele tem vários projetos ligados a ele. O Podcast com Propósito é um deles. Mas tem um projeto que é um dos carros-chefe, que é o Dando Voz. O que é o Dando Voz? O Dando Voz é um encontro mensal com mulheres que são atendidas por esse programa, com orientação da Glória Gomes, e é um processo contínuo de autodescobrir-se, de pensar sobre si mesmo, se empoderar, tentar entender quais são os caminhos para ter realização pessoal, para ter, enfim, para ter sucesso, mas não sucesso só do ponto de vista financeiro, sucesso enquanto ser humano mesmo, né? A gente ser o melhor ser humano possível dentro das condições que a gente tem. E é nesse grupo de pessoas que se uniu aí em torno do projeto Todos da Fraternidade que a gente inicia essas temporadas desses podcasts. Então, é para as mulheres do projeto Todos na Fraternidade, mas é para todo mundo, né? Para todas as mulheres que estão aí nessa busca de autoconhecimento, né, Glu? Lembrando que o grande, né, o macro envolve todas nós. E todas nós ainda temos alguma dificuldade na comunicação, em reivindicar nossos direitos, que seja dentro de casa, que seja quando seu marido não lava a louça do jantar, sendo que você que cozinhou. Coisas pequenas que nós não vamos perceber, mas que nós estamos sendo ainda submetidas a situações devido a ser mulher. E aí eu me pergunto, Glória, como é que a gente primeiro se autoconhece? Vamos colocar isso na prática. Né? Como é que a gente se autoconhece, promove um autoconhecimento para, a partir desse autoconhecimento, tomar decisões saudáveis para a nossa vida como mulher? Bom, na prática não é tão prático. Mas é possível. Mas, como eu falei anteriormente, são camadas, né? Quando a gente resolve se olhar, primeiro a gente tem que saber silenciar. O silêncio interno. E nós estamos todos muito conectados o tempo inteiro com tudo. Não estou falando só de rede social. A gente gosta do barulho, a gente quer movimento, ou a gente está na TV, ou a gente está com o som ligado, a gente está interagindo. E o silêncio é o ponto para poder se perceber. Quando a gente silencia e vem para dentro,
a gente começa a perceber o que está nesse mundo. E o autoconhecimento, ele está aqui, ele não está lá fora, o nome já fala. Então, para mim, o primeiro ponto é silenciar, é reconhecer o que você sente, o que você pensa, para que a partir daí reconheça as suas reais necessidades. Esse é o ponto de partida. E esse silenciar, como é que a gente pode começar passo a passo, como se fosse um bebê que está aprendendo a andar? Né? Então, o primeiro passinho que é aquele bebezinho que sai assim, ó, tateando, né? Para lá e para cá, mas está aprendendo a andar. Para gente que tem, como eu tenho, o cérebro muito acelerado. Né? Eu sou uma mente inquieta, um cérebro acelerado. Como é que a gente dá esse primeiro passo para o silenciamento? É prático. Para o silenciamento, a gente tem alguns passos, né? Que vem muito da linha do yoga. Que primeiro começa com a respiração profunda. Muito profunda. Né? E aí eu oriento que a gente podia até fazer uma pequena prática, né? De inspirar profundamente. E aí retém esse ar por aproximadamente 8 segundos. Aí a gente expira profundamente, esvazia e segura novamente por 8 segundos. Fazendo isso repetidas vezes, nós já vamos sentir uma diferença na aceleração mental. É incrível, você já ficou diferente. Já. Fez uma vez. Eu já diminuí o ritmo. Exato. Diminui o ritmo. Isso faz com que a gente vá entrando em um centro interno. Depois é fechar os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente tira o estímulo externo, a gente não recebe informações do externo. E é quando fechamos os olhos e continuamos a respiração profunda, é que a gente começa a perceber o burburinho que está aqui dentro, tanto aqui no coração quanto aqui na mente. Esse é o caminho do silenciamento, né? Se conseguimos fazer por 3 minutos, parece uma eternidade, né? Você fala que é pouco, mas você fala, não, é muito. Já é o primeiro passo. E aí se perceber o que passou na minha cabeça, eu fiquei lembrando do dia a dia, vieram pensamentos de discórdia, o que está passando em mim? E quando esse movimento do silêncio vai se tornando repetido, né, durante o seu dia ou no dia a dia, a gente começa a ir para camadas mais profundas do ser. A gente começa a sair do externo e ir mais para o interno. Então, a primeira tendência vai ser, porque o meu marido fala assim comigo, porque o meu filho me magoou. Vai ser culpar o mundo. Num segundo momento, a gente já começa a perceber que isso me causa. O outro me incomodou, mas e dentro de mim, o que eu senti? Porque é isso que interessa. Não é sobre o outro, é sobre você. E o que eu senti? Eu magoei, eu tive raiva, tive inveja. Qual sentimento teve aqui? E perceber esses sentimentos. Esse é o caminho, que assim nós vamos percebendo onde nós precisamos de nos reconhecermos, de nos tratarmos, de nos melhorarmos. E voltando lá para o projeto com assistida, eu estou ali como psicoterapeuta para dar esse caminho, né? E se quem estiver ouvindo, né, procure ajuda se estiver difícil de lidar com isso. Tipo, eu senti muita raiva. E aí existe um estigma de que a raiva é pecado. Não, a raiva é saudável. A raiva promove mudanças. Sem a raiva a gente fica estacionado. Então, não é fácil de fazer todo esse processo sozinho. Mas existem inúmeras formas de buscar ajuda, né? Ninguém está sozinho, na verdade. E isso, acho que a fala da Glória está muito legal, e penso que introduz essa temporada 1, que é uma temporada, gente, que eu estou aqui na minha frente, ó, vai ser uma temporada de 4 episódios, essa primeira temporada, de autoconhecimento e reconhecimento potencial, e nós vamos voltar muito nesse tema, vamos falar bastante. Da importância, por exemplo, de nós reconhecermos que nós temos virtudes também, né? Sim. Nós temos virtudes, nós temos um monte de defeito. Mas a gente também tem um monte de virtudes e talvez por pressão social, por autopressão que nós mesmos nos fazemos, nós temos dificuldade de reconhecer essas virtudes, às vezes, o quanto nós já caminhamos e o quanto
a gente Exato. já conquistou de virtude, não é? Vai ter esse assunto para o próximo episódio. Exatamente, exatamente. Então, pessoal, nós vamos finalizar o primeiro episódio aqui hoje. E, Glória, eu acho que a gente podia deixar, para quem está nos ouvindo, uma tarefa de casa. O que você acha? Vamos lá, então? Uma respiração, gente. Lá no canal do podcast Com Propósito, tem uma meditação preparada pela Glória para vocês. Ela vai preparar outras meditações com outras finalidades. A gente vai postando e eu vou deixar o link da meditação para vocês na descrição desse vídeo, na descrição desse podcast, para fazer esse exercício de respiração profunda. Tá bom? Muito obrigada por estarem conosco aqui, mulheres maravilhosas, nesse primeiro episódio dessa temporada 1 do podcast Com Propósito, Só Delas, que é uma parceria do Gaia Espaço Luz, uma parceria do Todos na Fraternidade, todos juntos aqui. Para quê? Para que sejamos mulheres, seres humanos melhores e mais felizes. Um beijo no coração, Glória! E que possamos fazer desse planeta um lugar melhor. Opa, finalizou com chave de ouro. Um beijo no coração, gente.